Sejam todos muito bem-vindos. Shalom, povo do avivamento. Glória a Deus. Quero cumprimentar também você que nos acompanha através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. E quero convidar você para participar deste culto, compartilhando essa transmissão com aquela pessoa que você conhece, que necessita de um milagre, que necessita de Jesus, que necessita ser tocado pelo poder de Deus. Compartilhe aí, mande este link para esta pessoa, porque certamente a glória do Senhor vai tocar esta vida e haverá muitos milagres em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sexta-feira profética, sexta-feira onde a glória do Senhor tem se manifestado. Aliás, todas as sextas-feiras tem sido um marco aqui nas nossas vidas. Muitas pessoas sendo curadas, tocadas, visitadas pelo poder de Deus. Inúmeros testemunhos sendo contados. Tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesta tarde eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava falando e estudando um pouquinho sobre conexões. Conexões que nos levam ao propósito de Deus. Conexões que nos levam a viver a vontade do Senhor. Conexões que o próprio Deus estabelece sobre as nossas vidas, que eles nos fazem entrar por portas, nos fazem acessar ambientes proféticos, através de relacionamentos, através de conexões. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nesta tarde, em nome de Jesus. Para isso, queridos, por gentileza, se você trouxe a Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui 3 versículos, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado. Deixa eu dar um beijo aqui. Deus abençoe, glória a Deus, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 39, diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha só, queridos, que coisa tremenda. A Bíblia diz que o anjo havia visitado Isabel e havia feito uma promessa a ela de que ela conceberia, de que ela daria à luz. O mesmo anjo, Gabriel, também visitou Maria e fez dela uma promessa, dizendo que dela viria o Salvador, que ela conceberia e daria à luz a um filho, seu nome seria Emanuel. E agora, o texto que nós acabamos de ler, conta que Maria, ela se dispôs a ir até onde estava Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria chega e cumprimenta a Isabel, está escrito que João Batista, que ainda estava no ventre de Isabel, ele se mexeu, ele foi cheio do poder de Deus, e a Bíblia diz que Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, olha que conexão formidável, olha que momento extraordinário, quando a Bíblia diz que Maria, ela visitando, se relacionando, se conectando com Isabel, ela foi possuída pelo Espírito Santo. Eu quero dizer que o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde profética de sexta-feira para possuir as nossas vidas, esta conexão que está estabelecida aqui, porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. E esta conexão estabelecida aqui neste endereço, nesta geografia, vai encher as nossas vidas do Espírito Santo, vai desencadear situações sobre as nossas vidas, abrirão portas e nós entraremos por ela e sairemos daqui cantando o hino de vitória. Se você crê, dê um glória a Deus bem bonito aí, exalte o nome do Senhor nesta tarde. Queridos, você já parou para pensar a quantidade de pessoas que Deus coloca na sua vida? Você já parou para pensar sobre as conexões que Deus estabelece sobre a tua vida?
Eu quero dizer uma coisa: todas as vezes que Deus desejou agir na terra, se manifestar na terra, Ele usa homens, Ele usa pessoas. E muitas vezes estas conexões, elas são portas proféticas que Deus abre no mundo espiritual para que nós possamos acessar o sobrenatural. Mas muitas vezes, queridos, nós desprezamos isso. A gente vem para a igreja e a gente imagina que vai acontecer de uma determinada maneira, às vezes cheios de misticismo, pensamos que Deus vai mandar um anjo e que haverá algo sobrenatural, e tudo isso pode acontecer. Todavia, não podemos desprezar a importância das conexões. Deus estabelece pessoas. Um pregador conhecido nosso, ele diz que quando Deus quer presentear alguém, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer algo muito especial sobre a vida de uma pessoa, Ele não te dá coisas, Ele te apresenta pessoas. As pessoas que se conectam na sua vida, seja por um motivo ou pelo outro, elas são canais, são portas, são chaves que Deus estabelece sobre as nossas vidas. Agora, queridos, é fácil nós entendermos isso quando nós pensamos, por exemplo, na nossa liderança espiritual. Quantos acreditam aqui que Deus estabeleceu líder e que este líder é uma conexão para que você possa acessar portas? Eu também acredito. Eu também acredito nisso. Agora, difícil é nós entendermos aquela pessoa que tenta nos tirar do eixo. Difícil é nós entendermos o porquê dessa conexão. Por que, pastor? Que muitas vezes eu tenho que conviver com pessoas que me tiram do sério, que me afrontam, pessoas que desagradam a Deus e por consequência me desagradam também. Por que, pastor, que eu preciso conviver com esse tipo de pessoa? Essas pessoas também são conexões? Eu quero dizer que sim, essas pessoas também são conexões de Deus em nossas vidas. Muitas vezes é Deus nos tratando, muitas vezes é Deus moldando algo em nós, muitas vezes é Deus querendo transformar algo dentro das nossas vidas, e Ele usa pessoas, e a pessoa é como uma lixa na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos tornar uma pedra polida, queridos. Não podemos desprezar as conexões. As conexões de Deus em nossas vidas são extremamente importantes. E a Bíblia está recheada de situações como essas. Podemos falar, por exemplo, da conexão de Moisés com Josué. Podemos falar, por exemplo, da conexão de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Podemos falar da conexão de Maria e Isabel. Podemos falar da conexão de Davi e Jonatas. Podemos falar de inúmeras conexões que Deus estabeleceu na sua palavra para fazer com que vidas sejam abençoadas, tocadas, transformadas, mudadas. Ei, não despreze as conexões, não despreze essa pessoa que está do seu lado, não despreze essa pessoa na tua família que está te dando trabalho, não despreze esta pessoa que muitas vezes te afronta e você não sabe porquê, às vezes pede até a morte porque a pessoa te afrontou. Não despreze essas conexões, porque essas conexões abrirão portas proféticas para que nós possamos entrar. A Bíblia conta a história de um homem, e este homem, todos nós o conhecemos e o admiramos. Davi era o seu nome, um homem cujo coração era alinhado com o coração de Deus. O próprio Deus disse: Davi, um homem segundo o meu coração. Olha só que coisa tremenda, o próprio Deus falando isso a respeito de uma determinada pessoa, o próprio Senhor mencionando o nome de Davi e ligando Davi ao seu próprio coração. Davi foi um homem que por onde ele passou, ele frutificou, por onde ele passou, ele conquistou, por onde ele passou, ele teve êxito. Mas Davi não desprezou as conexões. Preste atenção, repita comigo: Davi não desprezou
as conexões, porque conexões são extremamente importantes. Nós olhamos a vida de Davi e muitas vezes desejamos a conquistas que estavam sobre a vida deste homem, desejamos sermos bem-sucedidos como foi Davi, mas precisamos entender o poder das conexões. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta tarde, em nome de Jesus, sobre algumas conexões que levaram Davi a viver o extraordinário, algumas conexões que levaram Davi a viver o sobrenatural. A primeira conexão, extremamente importante, que eu gostaria de falar nesta tarde, queridos, está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1, quando a Bíblia fala sobre a conexão entre Davi e Jessé. Diga, Davi e Jessé. A primeira conexão que nós podemos notar aqui a respeito da vida de Davi é que ele respeitava a paternidade. Preste atenção, Deus sempre vai estabelecer sobre nós uma liderança, Deus sempre vai estabelecer sobre nós uma paternidade. Deus não quer que ninguém ande sozinho, sem prestar satisfações a ninguém. Nós precisamos entender a importância da paternidade sobre as nossas vidas. O nosso Deus, queridos, é um Deus geracional. A própria Bíblia diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus estabelecendo conexões, é Deus trabalhando de geração em geração, é o próprio Deus respeitando paternidade. E nós precisamos, queridos, aprender a importância de nos submetermos a uma liderança, de nos submetermos a uma paternidade. A importância, queridos, essas conexões abrem portas no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Deus quis ungir a Davi, ele levantou Samuel e disse, Samuel, vai até a casa de Jessé. Perceba que Deus não mandou Samuel procurar diretamente Davi. Foi através da paternidade. Foi através deste vínculo que Davi tinha com Jessé. Se Davi não fosse alguém que respeitasse a sua paternidade, certamente ele não estaria alinhado, aprovado para ser ungido o rei de Israel. Mas porque Davi estava subordinado à paternidade de Jessé, Deus levantou Samuel e disse, Samuel, vá até a casa de Jessé, porque eu vou levantar diante dos filhos dele o próximo rei de Israel. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Nós precisamos entender, queridos, que Deus é um Deus geracional, que Deus sempre vai estabelecer alguém para cuidar de nós. Não existe carreira solo, não existe andar sozinha. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse, olha, por que você não congrega conosco? E essa pessoa disse assim, eu não congrego porque eu sou assim mesmo, ó. Hoje eu estou aqui, amanhã Deus manda eu ir para outra igreja, e depois eu estou correndo em outro ministério. Ela vai andando pelas 7 igrejas da Ásia e pensa que isso faz parte do projeto de Deus, quando na verdade nós precisamos estabelecer raízes, nós precisamos estar subordinados à paternidade, nós precisamos firmar estacas, nós precisamos, queridos, estarmos firmados num determinado lugar. A Bíblia diz que Moisés já estava no deserto com o povo. Deus já havia usado Moisés para tirar o povo das mãos de Faraó. A Bíblia diz que eles começaram a caminhar pelo deserto, estabeleceram um acampamento num determinado lugar, e está escrito que Davi estava passando que Moisés estava passando por um problema. Qual problema? O povo ia se aconselhar com ele. O povo ia consultar a Deus através da vida de Moisés. E ele passava desde o primeiro dia até o final do expediente, aconselhando as pessoas. E ele não estava dando conta. Imagina, 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, se aconselhando com ele todo dia.
e ele desde o primeiro horário até o final do expediente, lutando para aconselhar as pessoas. Foi aí que Deus levantou alguém para trazer um conselho poderoso sobre a vida de Moisés. Foi aí que Deus levantou o seu sogro Jetro, e Jetro chamou Moisés e disse: Moisés, o que é que você está fazendo? E Moisés explicou para ele o que ele estava fazendo, e Jetro falou assim: não é bom que esta situação continue assim. Levante, Moisés, no meio do povo, homens de verdade, homens cheios do Espírito Santo, homens que vão te ajudar nesta tarefa. E Jetro trouxe uma orientação sobre a vida de Moisés. Deus usou a vida daquele homem. Ué, pastor, mas Deus não falava diretamente com Moisés? Sim, Deus falava diretamente com Moisés, mas aprove a Deus, através de Jetro, trazer a solução para esta situação. Não podemos desprezar a paternidade, não podemos desprezar a cobertura, a liderança, não podemos desprezar que Deus levanta pessoas para cuidar de nós. E se a gente despreza isso, agora eu vou viver na minha casa. Ah, Deus está em todos os lugares mesmo. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de cobertura, eu não preciso de paternidade, eu não preciso de liderança. Deus está em todos os lugares, então eu vou viver carreira solo. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai deixar de acessar ambientes muito importantes, porque é extremamente necessário nós nos submetermos a uma paternidade espiritual. Se você crê, dá uma poderosa salva de palmas a Jesus aí. Primeira conexão que nós vemos aqui, através da vida de Davi, é a conexão de paternidade, de submissão, através da vida de Jessé. Segunda conexão, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que Samuel chegou lá na casa de Jessé, preste atenção, e falou assim: Jessé, a minha vinda aqui é de paz. Eu vim levantar, Jessé, no meio dos seus, o futuro rei de Israel. E Jessé ficou todo feliz, já pegou os seus filhos mais fortes, mais vistosos. O Davizinho ele deixou lá pastoreando ovelhas, continuou lá no curral. Mas ele trouxe os seus filhos mais fortes, mais vistosos, aparência humana, e colocou diante de Samuel. Samuel olhou o primeiro, o segundo, o terceiro, retornou para Jessé e disse: nenhum deles é o escolhido do Senhor. Acabaram os filhos? E aí Jessé olha e fala assim: não acabaram os filhos, ainda tem Davi, o menor da minha casa, que está pastoreando as ovelhas. Aí Samuel olhou e falou assim: chame Davi então, porque ninguém vai se assentar à mesa antes que Davi chegue aqui, para nós termos esse particular. A Bíblia diz que alguém foi chamar Davi. Davi voltou e ele teve um encontro com Samuel. Diga, o encontro com Samuel. Segundo encontro, segunda conexão, extremamente importante, que nós precisamos respeitar, é a conexão profética. Quando Davi se conectou com Samuel, a Bíblia diz que quando Samuel olhou para Davi, logo o Senhor testificou no teu coração que aquele era o próximo rei de Israel. Quando Davi se conectou com Samuel, algo no mundo sobrenatural aconteceu, algo no céu se movimentaram. Quando Davi se conectou com Samuel, a Bíblia diz que Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. Até então era um menino, pastor de ovelhas, que já tinha enfrentado urso e leão para defender as suas ovelhas, mas era alguém que estava no anonimato, era alguém que estava sem nenhum tipo de destaque, ainda não estava vivendo tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas quando ele se conectou com Samuel, com o profético, diga, conexão profética. Quando ele se conectou com o profético, logo ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir daqui, a vida de Davi foi completamente transformada. Pastor, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sei, queridos, eu sei que todos nós somos cheios do Espírito Santo, mas a conexão com alguém
cheio do Espírito Santo, a conexão, a concordância, aleluia, vai desencadear o profético sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que certa vez o rei Josafá estava enfrentando uma grande luta, exércitos estavam cercando aquele povo de Judá, e está escrito, queridos, que um profeta se levantou, trouxe uma profecia, trouxe uma palavra poderosa sobre a vida de Josafá, e Josafá se levantou e disse assim: ei, crede no Senhor teu Deus, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando nós estamos alinhados ao profético, quando nós estamos conectados ao profético, como por exemplo nesta tarde, onde a tarde profética, onde a unção profética está disponível aqui neste lugar, eu quero dizer que situações são liberadas, que livramentos são estabelecidos, que a bênção do Senhor nos toca, e que nós saímos cantando o hino de vitória em nome do Senhor Jesus. Conexões poderosas, conexões que nos levam a viver o sobrenatural. A conexão com Jessé, respeitando a paternidade, abriu portas, mas também Davi teve um encontro com Samuel, com o profeta. Poderíamos falar aqui, por exemplo, sobre a vida de Elias e Eliseu, dois profetas chamados pelo Senhor, que andaram juntos, e a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles fizeram um grande reboliço na terra, porque a conexão profética, ela atrai o sobrenatural sobre as nossas vidas. Ei, queridos, talvez você não esteja entendendo, mas nesta tarde, simplesmente pelo fato de estarmos aqui conectados profeticamente, simplesmente pelo fato de estarmos aqui, aleluia, recebendo esta palavra profética, o mundo espiritual já está passeando, se movimentando no nosso meio, e milagres já estão acontecendo em nome de Jesus. Conexões extremamente importantes, conexões que nos movem ao sobrenatural, conexões que abrem os céus sobre a nossa cabeça. A terceira conexão que nós podemos notar aqui a respeito da vida de Davi é a conexão entre Davi e Saul. Eu já falei aqui, mas quero repetir. A Bíblia diz que Davi já tinha sido ungido para ser levantado rei de Israel. Mas antes de ser estabelecido como rei, mesmo já tendo sido ungido, ele teve que se conectar com Saul. Ele teve que andar com aquele homem que já tinha sido reprovado por Deus. Mas Davi respeitou essa conexão. Davi entendeu a importância de se relacionar com com Saul, mesmo Saul já tendo sido reprovado por Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nem sempre as conexões estabelecidas por Deus são conexões agradáveis, são conexões, que aos nossos olhos parece que tem algum sentido. Aos olhos de alguém não teria sentido nenhum. Como que Davi já foi ungido para ser rei e tem que ficar debaixo da liderança de um tirano, da liderança de alguém que foi reprovado por Deus? Como que pode isso? Mas Davi respeitou essa conexão e falou: enquanto Saul estiver aqui como rei, eu vou me subordinar à liderança de Saul. Enquanto Saul estiver aqui, estabelecido como rei, enquanto eu não for levantado por Deus como rei, já fui ungido, mas da unção até ser levantado, tem alguns passos que nós precisamos respeitar, e essa conexão é extremamente importante. E aqui muitas pessoas se perdem, porque pensam que porque vieram para a igreja, receberam uma palavra, agora podem agir de qualquer maneira. Não, precisamos respeitar esta conexão. A conexão entre Davi e Saul foi extremamente importante, mas Saul perseguiu Davi, mas Saul, ele queria matar Davi, Saul falava palavras duras para Davi, mas mesmo assim, toda essa conexão estava forjando o coração do rei de Israel. Quantas vezes, queridos, nós temos pessoas que se conectam às nossas vidas, às vezes dentro da nossa própria casa, que se levantam contra nós,
Às vezes pessoas dentro do local de trabalho, que possuídos por um sentimento de inveja, se levantam contra as nossas vidas. E a gente fala, por que, Senhor? Pessoas às vezes até mesmo dentro da igreja, caluniando o irmão, falando mal um dos outros. São conexões que aos nossos olhos são desagradáveis, que aos nossos olhos não precisariam acontecer, mas o Deus que conhece tudo e que sabe de todas as coisas, Ele não perde a viagem, queridos. Essas conexões são importantes para forjar o nosso caráter espiritual. Essas conexões, por mais que nós não entendamos, elas são importantes para forjar a nossa vida, para forjar, aleluia, a nossa musculatura espiritual. E nós não podemos desprezar isso. Conexões importantes. A conexão entre Davi e Saul. Podemos notar a diferença de um para outro. Saul, um homem estabelecido pelo povo. E Davi, um homem estabelecido por Deus. Preste atenção, quando você quer tomar a frente das coisas, quando você quer fazer do seu próprio jeito, não esperando a direção clara de Deus, não esperando a resposta clara do Senhor, você pode se machucar lá na frente. Porque o povo tinha até uma boa intenção, levantar para si um rei, levantar para si um líder, mas ao invés de esperar pela provisão de Deus, pela resposta do Senhor, pela intervenção do Espírito Santo, eles levantaram para si o rei Saul, que foi um desastre. Mas a Bíblia diz que Deus, mesmo diante dessa situação do povo, Ele levanta Davi, Ele reprova Saul e levanta Davi, para que a conexão fosse estabelecida sobre aquele povo, para que aquele povo fosse conectado novamente ao propósito de Deus. Eu não sei que tipo de decisão você já tomou, talvez você tenha desprezado as conexões, talvez você tenha rejeitado muitas coisas da parte de Deus, mas hoje o Senhor entra com bondade, misericórdia, e assim como Ele levantou Davi para socorrer aquele povo, assim Ele levanta, aleluia, uma nova unção, um renovo sobre as nossas vidas, para nos conectar ao seu propósito em nome de Jesus. Aleluia. A importância das conexões. Em quarto lugar, 1 Samuel capítulo de número 17, nós podemos ver aqui, queridos, a conexão entre Davi e Golias. A Bíblia diz que o povo filisteu se levantou contra o povo de Deus. E levantou ali um gigante por nome de Golias, um homem treinado na batalha, um homem experimentado em guerra. E a proposta daquele homem é: levanta um único soldado, um homem, no meio do povo de Deus, para enfrentar Golias. E aquele que vencer a batalha, o seu povo estará sujeito a ele. Olha só, queridos, olha a afronta do inimigo. O povo de Deus, que já tinha vencido inúmeras batalhas, se acovardou. Quem de nós que poderíamos enfrentar Golias? Quem de nós que poderíamos nos levantar contra esse gigante? Mas a Bíblia diz que Davi foi levar marmita para os seus irmãos. E quando ele chega lá com a marmitinha, entregando para os seus irmãos, ele pergunta: o que está acontecendo? Os irmãos trazem um relato. E Davi disse assim: quem é esse gigante que se levanta contra o povo de Deus? Eu vou me levantar contra esse gigante, eu vou batalhar contra esse gigante. E a quarta conexão que Deus estabelece nas nossas vidas, Davi e Golias, representando batalha espiritual, guerra espiritual. Ei, eu e você não somos coitadinhos, eu e você não somos qualquer pessoa, eu e você somos guerreiros de um exército que é mais que vitorioso. E muitas vezes o inimigo quer tirar essa convicção,
tirar essa verdade das nossas vidas, e levanta gigantes, levanta lutas, levanta situações que às vezes a pessoa fica com medo, às vezes a pessoa fica, até mesmo intimidada, espiritualmente falando. Esquece o poder do Deus que serve, esquece que o Deus que nós servimos é mais que vitorioso, que não conhece derrota. O Deus que nós servimos é vencedor invicto, e nós precisamos considerar a conexão entre Davi e Golias. É como Deus nos chamando para vivermos guerreando em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, nesta tarde o Senhor coloca um anel no seu dedo, Ele te dá uma autoridade tão extraordinária, que ao abrir e fechar da tua boca, os demônios deixarão a sua vítima. Ao abrir e fechar da sua boca, o reino de Deus será estabelecido na terra, porque você não é um Zé Ninguém da esquina, você não é uma Maria Ninguém da esquina, você é alguém chamado pelo Senhor para estabelecer o reino aonde você passa. Conexões. Não podemos nos acovardar diante da proposta do inimigo. Não, queridos. A Bíblia fala sobre a vida de Elias, um homem extremamente usado por Deus. Está escrito que num único dia ele derrotou os profetas de Baal, os profetas de Azira. Ele clamou e Deus mandou fogo do céu. Preste atenção. E aí o inimigo levanta uma mulher por nome de Jezabel, que faz uma ameaça contra a vida de Elias. Ao invés de Elias usar a autoridade que ele tinha e orar, e guerrear, e se levantar contra Acabe e Jezabel, a Bíblia diz que Elias se acovardou e correu para dentro da caverna. O inimigo tem essa estratégia de muitas vezes tentar nos intimidar, ganhar no psicológico. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu e você somos guerreiros de Deus. Eu e você somos mais que vencedores. A unção está sobre as nossas vidas. A autoridade de Deus está sobre nós. Não podemos nos acovardar diante da investida do inimigo. E precisamos entender, queridos, que as batalhas acontecem não para nos envergonhar, não para nos colocar para baixo. Esta luta que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, não tem o propósito de destruir as nossas vidas. Deus permite que isso aconteça para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes, para nos tornar aptos a receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não despreze as batalhas que você está enfrentando, são conexões que vão te levar a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em quinto lugar, 1 Samuel capítulo de número 18, a gente pode ver a conexão entre Davi e Jonatas. Diga, Davi e Jonatas. Uma conexão de fidelidade. Ei, queridos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Saul estava perseguindo Davi, e Deus levanta alguém para ser um amigo fiel. Deus levanta alguém, aleluia, para andar em unidade com Davi. Deus levanta Jonatas, o próprio filho do Saul, para proteger Davi, para derramar sobre Davi a sua capa, a seu escudo, a sua espada. O próprio Jonatas, uma conexão de fidelidade. Preste atenção, queridos. Para nós caminharmos diante daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender o poder de andarmos unidos. Já falamos aqui o poder da paternidade, de andarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Agora, só isso não é suficiente. Precisamos entender o poder de andarmos unidos, de andarmos em unidade. E o que é andar unido, queridos? O que é andar em unidade? É nós remarmos para o mesmo lado, é nós caminharmos para a mesma direção, é você olhar para o seu irmão e falar assim: ei, varão, a sua vitória é a minha vitória,
conta comigo como teu intercessor. Eu quero ser um suporte para que você possa vencer. É você olhar para a pessoa que está do seu lado, respeitar esta conexão e falar assim: por algum motivo Deus nos conectou. Deus não nos ligou à toa, sem propósito algum. Deus nos conectou por um propósito, e eu quero respeitar esse propósito e dizer: conta comigo. Você não está sozinho na batalha, você não está sozinho na guerra. Eu e você com Deus somos maioria. Vamos para cima, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. O poder de uma conexão de fidelidade, o poder de andarmos em unidade. Salmo 133, a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, pois será como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, desce na gola das suas vestes, e a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Quando nós estamos em unidade, quando o Espírito Santo visita um lugar como esse e percebe que o coração da Julinha está alinhado com o meu coração, que está alinhado com o coração do Cleiton, que está alinhado com o coração dos irmãos, e nós estamos todos alinhados no mesmo propósito, a Bíblia diz que ali Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Aleluia. Mas muitas pessoas desprezam isso. Quantas pessoas a gente conhece que chega no culto, entra, senta na cadeira, não dá nem a paz do Senhor, termina o culto, nem cumprimenta ninguém e vai embora. Ainda não entendeu o poder da unidade, o poder de andarmos juntos, o poder de andarmos unidos. Ainda não entendeu que na unidade Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Não entendeu ainda a força dos relacionamentos. São pessoas que precisam ouvir esta palavra. São pessoas que precisam aprender o poder das conexões. Porque eu vou falar novamente, esta pessoa que está aí do seu lado, ela não está por acaso. Ela não escolheu sentar aí, foi Deus quem conectou ela aí. Foi o próprio Senhor. O próprio Deus que conecta pessoas. E Ele conectou esta vida para ser uma bênção na sua história. Ele nos conectou para sermos uma bênção na vida uns dos outros. Nós precisamos respeitar a força dos relacionamentos. Certa vez, queridos, preste atenção, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a Bíblia diz que uma viúva estava passando por uma luta terrível. E ela foi até o profeta. O profeta disse: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Olha o que o profeta falou assim, ó: vai para sua casa, pegue vasilhas emprestadas com seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Olha só, pegue vasilhas emprestadas. Se aquela mulher não fosse uma mulher boa de relacionamento, ela ia pedir emprestado para quem? Se aquela mulher não tivesse boa convivência com seus vizinhos, o milagre não aconteceria na vida dela. Se aquela mulher não tivesse unidade, relacionamento com a sua vizinhança, ela não teria para quem pedir vasilhas emprestadas, e por consequência, o azeite da botija não multiplicaria. E ela não teria desfrutado do milagre. Mas porque aquela mulher era uma mulher de bons relacionamentos, porque aquela mulher era uma mulher que não desprezava o poder da unidade, a Bíblia diz que ela pediu vasilhas, e muitas vasilhas vazias, o azeite multiplicou, e aquela mulher viveu um grande milagre. Muitas vezes o milagre não acontece na vida de uma determinada pessoa, porque essa pessoa é fraca de relacionamentos. Essa pessoa não entende o poder de andarmos unidos. Essa pessoa não entende o poder de andarmos em unidade. Pensa que porque agora está cheio do Espírito Santo, pode fazer tudo sozinho. E não é assim, queridos. Não é assim. O poder das conexões. Há poder quando nós nos conectamos.
em nome do Senhor Jesus. Em sexto lugar, 1 Samuel capítulo de número 22, a Bíblia conta a história de Davi na caverna de Adulão. Saul estava perseguindo Davi. Davi estava fugindo de Saul. E a Bíblia diz que ele se escondeu em Adulão, em uma caverna. A caverna de Adulão. E ele estava ali pensando o que ia fazer, aguardando um direcionamento do Senhor, se refugiando na caverna de Adulão, fugindo de Saul, quando o Senhor começa a enviar pessoas para aquele lugar. Porque um rei sem súditos não é rei. Ele já tinha sido ungido, mas ainda não tinha súditos, então não poderia ser estabelecido como rei. Mas Deus começou a enviar ali para a caverna de Adulão alguns tipos de pessoas. E a Bíblia diz que Deus enviou, sabe quem? Pessoas endividadas, pessoas entristecidas, pessoas destruídas, pessoas completamente arruinadas. Meu Deus do céu, mas Davi estava passando por uma luta. Será que Deus já não podia mandar alguém pronto? Será que Deus não podia mandar algum soldado pronto para ajudar Davi na batalha? Não, Deus mandou pessoas endividadas, arruinadas, destruídas, entristecidas, desmotivadas. Foram essas as pessoas que Deus mandou para Davi na caverna de Adulão. Olha só, queridos, que coisa extraordinária. Ande com pessoas que acreditam em você. Porque melhor é andar com alguém que está aprendendo do que você andar com alguém extremamente experiente, mas que não acredita em você, que não acredita na sua chamada, que não acredita que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes a gente fica selecionando tanto, e segundo o nosso critério a gente quer, né? Eu vou escolher os mais talentosos para andar comigo. Quem que eu vou escolher para fazer um culto aqui comigo? Eu vou escolher os melhores adoradores. Eu vou escolher aqueles que têm mais habilidade. Eu vou escolher aquele que aos meus olhos parece que vai produzir um resultado. Mas preste atenção, queridos, do que adianta andar com pessoas habilidosas, mas que não acreditam em você? Do que adianta andar com pessoas supostamente, aparentemente, cheia de desenvoltura, mas que na melhor hora vai te apunhalar pelas costas? Ande com pessoas que acreditam em você. A Bíblia diz que Jesus, ele teve consigo Maria. Maria foi quem gerou Jesus no ventre. Quer saber alguém bom para andar com você? Alguém que gere Jesus em você. Alguém que em todo tempo está contando um testemunho, alguém que em todo tempo está falando da palavra de Deus, alguém que não fala bobagem, alguém que não vai te conectar com o mal, alguém que não tem duplas intenções. Sabe esse tipo de amizade que a pessoa conta uma piadinha com duplo sentido, querendo que a gente ache graça? Oh, queridos, nós já passamos dessa fase. Nós somos cheios do Espírito Santo e precisamos ter conosco uma Maria que gere Jesus em nós. Precisamos também ter conosco, sabe que tipo de pessoa? Uma Maria Madalena. Maria Madalena foi uma das mulheres que mais investiram no ministério de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta a você: as pessoas que você está se conectando, elas investem em você? Elas têm confiança a ponto de investir no teu ministério? Eu não estou falando somente de investir dinheiro, eu não estou falando somente de questões econômicas, eu estou falando de andar com alguém que acredita em você a tal ponto de investir na tua chamada, de investir no teu ministério, de pegar um link quando você está compartilhando e falar assim, ei, a Julinha está lá na igreja, compartilhou um link, e eu sei que a Julinha é cheia de Deus, é cheia do Espírito de Deus, esse link vai produzir efeito sobre muitas vidas. Eu vou compartilhar. Ande com pessoas que acreditem em você. A Bíblia diz que Davi também, que Jesus também teve consigo, aleluia, o João. E quem era o João na vida de Jesus? João era aquele que deitava no peito de Jesus. João era o companheiro de Jesus. E nós precisamos ter ao nosso lado pessoas
que não vão nos julgar. Porque, queridos, muitas vezes nós passamos por provações, muitas vezes passamos por dificuldades. Pastor não é super-herói, crentes não é super-herói, não tem aqui nenhuma Mulher Maravilha, não tem aqui nenhum Capitão América. É verdade ou não é? Às vezes você acorda e dá vontade de chorar. Às vezes você acorda e está passando por luta. Jesus também passou por isso. Mas quando Jesus passou por isso, ele teve o João, que deitou no seu peito e falou assim: estamos juntos, Jesus. Eu conheci a tua fraqueza. Eu vi que tu foi lá no Getsemane e chorou. Pediu oração, Jesus, eu vi. Mas eu não vou te julgar por isso. Eu não vou te chamar de fraco por isso. Eu acredito em você, Jesus. Eu acredito de tal ponto que eu vou deitar no seu colo. Qual é o tipo de pessoa que você tem andado? Quando vê sua fraqueza, aponta o dedo, sai dando risada, debochando, contando para todo mundo? Não, queridos. Esse tipo de conexão não vai nos levar a nada. Precisamos andar com quem acredita em nós, com quem investe em nós, com quem gera Jesus em nossas vidas. Precisamos estabelecer conexões seguras, em nome de Jesus. E por fim, em sétimo lugar, 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia diz, conta a história de Davi e o profeta Natã. Olha só, Davi cometeu algo terrível. A Bíblia diz que um servo do seu exército, um soldado do seu exército, ele foi para a batalha. E Davi, ao invés de ir batalhar, ele ficou no seu palácio. Num determinado momento ele olhou para uma mulher, e essa mulher era muito linda. Batseba era o seu nome. Está escrito que Davi desejou aquela mulher. Alguém comunicou e declarou para Davi que Batseba era mulher de Urias, o soldado que estava lá na frente do exército. Mas Davi, ao invés de respeitar a mulher, ele tomou para si Batseba e cometeu algo terrível. A Bíblia diz que aquela mulher engravidou. E para remediar a situação, Davi mandou matar Urias, matar o soldado, e tomou aquela mulher para si. Tudo estava às escondidas, quando de repente o profeta Natã entra aonde Davi estava, entra na sala do palácio, chama Davi e conta a Davi uma história. Disse assim: Davi, um rei, ele tinha muitas ovelhas, e tinha um servo desse rei, que tinha uma única ovelhinha. A Bíblia diz que esse rei recebeu convidados, e ao invés do rei preparar alguma de suas ovelhas, já que ele tinha muitas, para os seus convidados, a Bíblia diz que o rei, ele pegou a ovelha daquele servo que tinha apenas uma, matou e preparou para os convidados comerem. O que merece essa pessoa? Aí o próprio Davi lançou a sentença e disse assim: essa pessoa merece morrer. Ah, é, Davi? Merece morrer? Sim, essa pessoa merece a morte. E a ovelha dessa pessoa que foi subtraída vai ser restituída 4 vezes mais. O profeta Natã olhou e falou assim: pois é, Davi, esta pessoa é você. E a partir de agora ele começou a liberar sentenças que Deus estava decretando a respeito da consequência deste pecado. Nós precisamos ter esta conexão em nossas vidas, a conexão de Natã, que nos leva a um padrão de santidade. Não alguém que vai ficar passando a mão na nossa cabeça, não alguém que vai ficar bajulando as nossas vidas, mas alguém que possa apontar o dedo e falar assim: o caminho não é esse, o caminho é por aqui, você não está certo de andar por aqui, você precisa ir por aqui. Ei, nós precisamos ter esta conexão estabelecida sobre as nossas vidas, não desprezar a conexão de santidade, porque Natã estava preocupado com Davi e trouxe uma palavra rema, direcionada, que tirou Davi de uma situação de pecado e conectou Davi novamente ao padrão de santidade.
Que tipo de pessoa que anda com você? Aceita tudo que você faz? Passa a mão na cabeça para tudo que você faz? Tudo está bom? Se você faz uma piadinha sem graça de duplo sentido, a pessoa apoia? Não te confronta? Não te conecta ao padrão celestial? Nós precisamos ter conexões que vai nos exortar e que vai nos conectar ao padrão de Deus em nome de Jesus. Aquela conexão entre Davi e Natã trouxe um arrependimento genuíno sobre a vida de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele se posicionou num padrão de santidade e voltou a estar no centro da vontade de Deus. Conexões, queridos. Preste atenção. A gente vem aqui e ouve tantas palavras poderosas, todos os cultos, mas não podemos desprezar a força das conexões, a força dos relacionamentos, a pessoa que convive com você, às vezes alguém que senta com você no ônibus, na condução, às vezes alguém, um colega de trabalho, alguém dentro da sua casa, este irmão que está sentado do teu lado, são conexões que o próprio Deus estabelece sobre as nossas vidas, para que portas sejam abertas, para que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre as nossas vidas. Se você crê, coloque-se de pé, aplaudindo ao Jesus. O poder das conexões. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto você estiver adorando a Deus, queridos, eu gostaria de convidar você a refletir nas pessoas que andam ao seu redor, no seu trabalho, na tua casa, na tua família. Eu quero convidar você a refletir nisso e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o propósito dessas conexões? Porque você vai ver que portas estão disponíveis e você ainda não tinha acessado por desprezar essas conexões. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.